Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Olha só, estou fazendo esse vídeo aqui para responder aos comentários de um dos vídeos onde eu postei falando sobre o dízimo, e algumas pessoas me mostraram Mateus 23 e Hebreus capítulo 7, se referindo ao dízimo. E eu queria explicar aqui, com base na Bíblia, o livro de Hebreus capítulo 7, para que possamos ver se realmente nesse capítulo 7 de Hebreus o escritor esteja falando pelo Espírito de Deus sobre o dízimo, esteja mesmo mostrando que o dízimo deve ser praticado pela igreja. Ou será que houve uma interpretação equivocada por parte de alguns teólogos ou estudadores da palavra de Deus? Será que Hebreus capítulo 7, Deus está pedindo de fato o dízimo? Bom, vamos examinar as escrituras. O texto diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então nós vemos aqui a história de Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que foi ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis. Abraão, então, ao ver Melquisedeque, deu 10% dos despojos de guerra, daquilo que ele conquistou na guerra, certo? Então, Abraão, primeiramente aqui, está dando a Melquisedeque 10% daquilo que, na verdade, não é seu, daquilo que é do rei de Sodoma. Ele deu 10% porque reconheceu que Melquisedeque era grande, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o primeiro ponto que nós notamos aqui é que não havia, claro, uma lei que obrigasse Abraão a dar os 10%. Naquela época não existia a lei. A lei foi dada 450 anos depois por Moisés, certo? A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então aqui não havia uma lei. O que Abraão deu a Melquisedeque foi espontâneo e voluntário. Ele que decidiu, pelo Espírito de Deus, entregar os 10% a Melquisedeque como gratidão a Deus, por Deus ter abençoado ele na sua guerra e ter feito com que ele conseguisse resgatar a Ló, daquela guerra. E versículo 5 de Hebreus diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo. Ou seja, ele está dizendo que somente os que são dentre os filhos de Levi, o sacerdócio levítico, tem ordem de recolher dízimos do povo e de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele, Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Ou seja, ele está dizendo, olha, que Melquisedeque não era contado entre os levitas, não era levita, e mesmo assim tomou o dízimo de Abraão, sem ser levita, sem fazer parte da tribo de Levi, porque os levitas ainda não existiam aqui, mas eles existiriam quando futuramente viessem de Abraão. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de que se testifica que vive. Aqui tomam dízimos homem que morre, mas ali aquele que testifica-se de que vive, que é Melquisedeque. Melquisedeque, ninguém sabia de onde ele veio, para onde ele foi, quem era seu pai e sua mãe. Por isso que a Bíblia fala que não tinha princípio de dias nem fim de vida. Não é que Melquisedeque era eterno, não é que Melquisedeque era Deus ou Jesus Cristo. Era uma figura, Melquisedeque era uma figura de Cristo, porque assim como ninguém teve informações
de Melquisedeque, da sua família, da sua genealogia, de onde ele veio, para onde ele foi, né? Então assim também ele é comparado como figura de Cristo. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo. Levi pagou dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Levi ainda não existia, mas por Abraão ter dado dízimo, Abraão aqui estava representando o sacerdócio levítico. Um detalhe é que Abraão aqui não estava representando os gentios, representando a igreja, mas sim o sacerdócio levítico. Por isso que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e Levi deu o dízimo através de Abraão, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que se levantasse outro segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, o sacerdócio mudou. O sacerdócio agora é de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote eterno. Então, mudando-se o sacerdócio, também se faz mudança da lei. Não é mais o sacerdócio levítico. Nós não vivemos segundo a lei de Moisés, que era regida pelos sacerdotes, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, Jesus ele pertencia a outra tribo, não era a tribo de Levi. Veja que Melquisedeque aqui estava representando Cristo, era uma prefigura de Cristo. Assim como Melquisedeque, que não fazia parte da tribo de Levi, assim também Cristo. Cristo ele não pertencia à tribo de Levi, mas à tribo de Judá. Visto se manifesta que nosso Senhor procedeu de Judá concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. Ou seja, o sacerdócio não pertencia à tribo de Judá, mas à tribo de Levi. Então nunca Moisés falou sobre a tribo de Judá servir ao sacerdócio. Então era um tipo, assim como Melquisedeque também, que não pertencia à tribo de Levi, sim, Cristo também não pertencia à tribo de Levi, mas ele é sacerdote do Deus Altíssimo, o sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 7 está se tratando do dízimo, onde o escritor compara aquela passagem, usa como figura a passagem de Abraão e Levi, para mostrar que o sacerdócio de Cristo é maior do que o de Arão, assim como o sacerdócio de Melquisedeque foi maior do que o sacerdócio levítico, porque Melquisedeque, sem fazer parte do sacerdócio levítico, recolheu o dízimo de Abraão. Assim também Cristo, o seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio de Arão. Mas aqui em Hebreus mesmo fala que, concernente à tribo de Judá, que é a tribo de Jesus, Moisés nunca falou de sacerdócio, nunca falou de servir ao altar. Por isso que Jesus ele não recolhia, ele não pedia dízimos. Jesus não pedia dízimo, embora ele não fosse contra o dízimo, porque ele estava vivendo a lei de Deus. Mas por ele não ser da tribo de Levi, não ser um levita, ele não recolhia dízimos do povo. Ele apenas praticava a lei do dízimo, mas não recolhia dízimos do povo. Então aqui nessa passagem de Hebreus 7 está falando sobre um mandamento. Qual é o mandamento que está se tratando aqui em Hebreus 7? Versículo 5 fala: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo. Tomar dízimo do povo, dizendo que as pessoas devem contribuir, porque está escrito na lei, Malaquias, Deuteronômio, Levítico e outras passagens. Para que um pastor tivesse essa autoridade de tomar dízimo, recolher dízimo, ele precisaria ser da tribo de Levi, porque nem mesmo Jesus pedia dízimo. Jesus não cobrava dízimos do povo, ele não recolhia, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, diz o escritor aos Hebreus, Moisés nunca falou de sacerdócio, mas ele estava usando apenas uma figura de que o sacerdócio levítico não é maior do que o sacerdócio de Cristo, porque o sacerdócio levítico era segundo a lei e o sacerdócio de Cristo é segundo a graça.
Interessante notar que no versículo 18 diz assim, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. De qual mandamento está se tratando aqui em Hebreus? O dízimo, que segundo a lei era recolhido. Mas no versículo 18 fala que o precedente mandamento de que está se tratando aqui em Hebreus, ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque se o dízimo ele justificasse, ele trouxesse algum tipo de justificação, não seria necessário levantar outro sacerdócio, porque a lei levítica estaria em vigor e não necessitaria de que Cristo viesse para poder nos purificar e nos justificar. Então aqui em Hebreus 7, na verdade, o escritor pelo Espírito Santo não está dizendo que nós temos que dar dízimo. Ele não está ensinando o dízimo aqui. Ele usou apenas o sacerdócio levítico para prefigurar o sacerdócio de Cristo, mostrando que assim como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, assim também Cristo é sumo sacerdote. Aí você vai dizer, é por isso que nós damos dízimo, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e se Melquisedeque é tipo de Cristo, é uma figura de Cristo, então nós devemos dar o dízimo a Cristo. Mas essa afirmação não bate com o que está escrito aqui em Hebreus 7. E só quem tem ordem segundo a lei de recolher dízimo são os levitas. E Jesus, ele não é levita. Ele não foi levita, ele foi da tribo de Judá. Então aqui está mostrando que o sacerdócio levítico ficou para trás. E que esse precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, mostrando que nós somos justificados por Cristo e não pelas obras levíticas, pelas obras da lei. Então o dízimo e Melquisedeque aqui são apenas figura de Cristo. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Qual foi a ordem de Melquisedeque? É a ordem de que ele não tem princípio de dias nem fim de existência.